Glórias a Deus, mais um capítulo de Gênesis, capítulo 40 de Gênesis. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que tens falado ao nosso coração, nesse discipulado de 7 em 7 dias, no Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Continua abençoando os nossos discipuladores e discípulos, fazendo com que eles possam a cada dia ser purificados pelo fogo da palavra, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, a palavra é como fogo. Em nome de Jesus nós oramos. Bem, queridos, vamos no capítulo 40 de Gênesis, mas vamos ver o finzinho do capítulo passado, que foi o 39, né, mostrando que José foi preso, né, por causa da mentira da mulher de Potifar, mas só que Deus novamente torna a prosperar José. Lá na prisão, ele encontrou o carcereiro, o padeiro, o carcereiro, que estavam presos por motivos que aqui está sendo declarado também. O faraó resolveu mandar prendê-los e eles têm sonho lá na prisão. E quem é que estava como chefe da prisão? Quem estava novamente próspero até dentro da prisão? Deus era com José, todos viam José na vida dele, onde ele chegasse. Agora, na prisão também, não adiantou o inimigo, através daquela mulher de Potifar, querer detonar a vida de José, porque mesmo na prisão ele prosperou, porque ele teve a resposta para os sonhos do padeiro e para o sonho do padeiro e do que fazia pão também, né? Do padeiro e do carcereiro. Então, o carcereiro, não, eu estou atrapalhando tudo aqui, desculpa aqui. Nós vemos que na prisão, José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, dos que estavam lá na prisão, que ficaram na prisão porque o faraó teve problemas com eles e mandou colocá-los na prisão. E agora, vocês viram isso no capítulo 39, finalizou assim, José já sendo bem sucedido na prisão também, depois de interpretar os sonhos desses dois prisioneiros que veio da parte de Faraó. E agora nós vamos ver o capítulo 40, o que é que vai acontecer. Passadas essas coisas da prisão, do padeiro e do copeiro de Faraó, e também passadas essas coisas que está incluído também a interpretação do sonho deles dois por José. Então o capítulo 40 está falando disso, passado essas coisas que você viu no capítulo 39, aí nós vemos que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam ao Senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se com seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, até que enfim, né, eu chego nos nomes certo, né, porque agora estou lendo, estava querendo dizer sem ler, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Lembra que José está no cárcere por causa da mentira da mulher de Potifar, dizendo que ele quis seduzi-la. E agora Deus vai com ele, continua com ele. Ele está lá na prisão. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José. Veja novamente Deus sendo com José. O comandante da guarda, em vez de deixar na mão de outra pessoa, ou ele mesmo, não, deixou na mão de José. Como chefe, como aquele que estaria ajudando, né? Porque tinha que ter os auxiliares para ajudar. Fulano de tal ficava tomando conta dos prisioneiros tais, esse ou aquele, e nesse caso José coube a ele ficar tomando conta. Isso eram os que eram vistos, que eles enxergavam como pessoas capacitadas dentro da prisão para deixar como chefe de determinados, tomando conta de determinados prisioneiros. E quem é escolhido? José. Para tomar conta de quem?
do padeiro e do copeiro mor, do faraó. Isso é muito lindo, né? Deus com José, sempre com José, porque José, com certeza, não se esqueceu dos sonhos. Se firme nos sonhos de Deus na sua vida. Não se esqueça que o sonho de Deus na sua vida é fazer de você um servo dele, de tal maneira abençoado que todos, onde você chegar, vejam a presença de Deus na sua vida. E foi assim com José. O sonho de Deus, que o Deus entregou para José, não foi esquecido. Senão José não estaria assim, tranquilo, onde chegasse, todos verem Deus na vida dele. Quem pode ver Deus na vida de alguém que não tem paz? Está aflito, está inseguro. Se José era visto Deus na vida dele, é porque ele estava sempre em paz, sempre seguro, sempre confiante. Confiante em quem? No seu Deus, que lhe prometeu que ele estaria acima dos seus pais e acima dos seus irmãos. E José está lá na sua tranquilidade, e por isso é escolhido mais uma vez como chefe dentro daquela prisão, tomando conta do padeiro e do copeiro que estava preso lá. E aí eles têm um sonho, e esse sonho é interpretado por José. E agora vamos ver aqui o acontecimento aqui dentro do capítulo 40. O sonho do copeiro-chefe. Então o chefe contou o sonho a José e ele disse: em meu sonho havia videira diante de mim e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no palácio, no seu cargo. E você dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para para que me pusessem nesta masmorra, para que me pusessem nessa masmorra. Então José agora já apelou para aquele que ele tinha ajudado, né? Diz, agora me ajude também. Quando você chega lá, você fala sobre mim, mostra que que eu sou inocente. Pronto. E agora o sonho do padeiro-chefe. Também o padeiro-chefe contou o seu sonho, só que quando José foi interpretar o sonho do padeiro-chefe, não foi coisa boa. Ele disse que no 3º dia era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Aqui finaliza o capítulo 40, que eu li apressado, mas você vai ler lentamente, vai entender. Eu só estou querendo dar alguns esclarecimentos, assim, do que Deus tem me mostrado no capítulo. Não estou muito preocupada com a leitura, por causa do nosso tempo. A você, discipulador e discípulos, vão ler com cuidado e vão receber mais revelações ainda de Deus dentro desse capítulo. Mas o que eu quero trazer para você dentro desse capítulo é o mesmo que eu já falei no capítulo 39. Deus era com José porque ele permaneceu confiando nos sonhos que Deus sonhou para ele. Os sonhos dos filhos de Deus são sonhos de Deus. Quando você sonha coisa boa, é Deus falando com você através do sonho. Os filhos de Deus não têm pesadelos, têm sonhos de Deus. E aí foi tudo maravilhoso, do jeito como Deus está sendo tudo maravilhoso, do jeito como Deus sonhou para ele estar na tranquilidade, numa trajetória
que quando terminar essa caminhada, vocês verão que tudo quanto José sonhou se tornou presente na vida dele. Mas teve que andar assim, desse jeito, sem esquecer dos sonhos, sem esquecer da promessa que ele estaria acima dos seus irmãos e acima do seu próprio pai. Não se esqueça das promessas de Deus, vinda por sonhos, ouvindo pela própria palavra lida, ouvindo por você ouvir a voz do Senhor diretamente. Não se esqueça das promessas dele. Hoje você sabe que as promessas de Deus estão todas aqui na Bíblia. José estava recebendo sonhos, que era uma promessa. Aqui Deus estava falando para as pessoas de maneira só por sonhos, visões. Ele falava em voz audível para as pessoas. Os escolhidos dele tinham esse privilégio. Mas hoje fica bem claro para a sua vida e para a minha. Os sonhos de Deus têm que estar aqui dentro da palavra. As promessas de Deus estão aqui dentro da palavra. Você não tem que inventar mais nada. Não tem nada de esse que eu te digo, meu servo. Aqui você não tem nenhum servo. O Senhor é o nosso, ele é o nosso Senhor e somos nós servos dele. Você não tem nada de ter alguém como seu servo dizer isso que eu te digo, meu servo. Qual é o servo que você tem? Não é nada disso que eu te digo, meu servo. O que tem aqui é a palavra de Deus, que você, como profeta do Senhor, principalmente no nosso tempo, onde são os últimos dias da igreja na terra, desde que Jesus subiu e o Espírito foi derramado, começou os últimos dias e nós estamos nos finais dos últimos instantes, minutos dos dias da igreja na terra. Então, você sabe muito bem que é o tempo de profetas e profetisas, filhos e filhas profetizando, mas não se esqueça, meu querido profeta, não esqueça, minha querida profetisa, que tudo que você profetizar tem que ser aqui dentro da palavra. Dentro da palavra. Você não pode dizer para uma pessoa que está com problemas com seu esposo na vida conjugal, que Deus está falando para ela, que ela arrume as malinhas, ou para ele, arrume suas malas, vá embora, porque esta pessoa não é a pessoa que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisa melhor para você. Isso não é profecia da parte de Deus, isso é profecia da parte do diabo, porque nós sabemos que na palavra está escrito que o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Viverão juntos até a morte separada. Deus diz na palavra, através do profeta Malaquias, que odeia divórcio. Deus diz que não é para o homem não separar o que Deus juntou. Ah, mas não foi Deus que juntou. Problema seu. Se você escolheu, não pediu a Deus, mas você quis se juntar, então se juntou, se tornou uma só carne, não tem nada de separação. Então não vem com suas profecias, pelo amor de Deus. Está se falando aqui de promessas que Deus fala através de sonhos, através de visões. Naquele período, não tinha a Bíblia escrita e eles estavam vindo desse jeito, para que a Bíblia fosse formada. Já está tudo completo aqui. Toda a profecia. Se você vai falar para alguém que está com um problema na vida conjugal, o que é que você vai dizer? Você vai dizer, olhe, peça forças a Deus, porque está escrito na palavra, que tudo é possível que crê, então é possível você conseguir estar sendo vencedora mesmo diante de todos os defeitos do seu cônjuge. Você tem poder de vencer, porque o Senhor diz que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então você toma posse da força do Senhor, do poder do Senhor, que está lhe fortalecendo para você saber administrar os defeitos, as dificuldades que você vê seu cônjuge apresentar. Você tem condição, porque ele diz que você pode todas as coisas. Então, está se falando de sonhos, está se falando de promessas, mas estou falando de promessas, sonhos que são promessas, e as promessas de todos os níveis que Deus pode dar na vida conjugal, na vida de pais e filhos, na vida de... Muitas promessas para nós, porém todas aqui na Bíblia. Então, temos que ser vigilantes para não estarmos inventando, dizendo o que Deus não disse. O que é que Deus diz para um filho que está desobedecendo aos pais? Que ele tem que obedecer, sendo pai bom ou ruim, porque quando Deus deixou escrito na palavra que os filhos deveriam honrar os seus pais, ele não disse que era para honrar somente se os pais fossem bons.
ele manda honrar os pais. Então, você não pode inventar, porque você gosta desse menininho tão legal para você, em vez de se queixar do papai, que o papai, que ele estava respondendo ao pai em algumas coisas desagradáveis, porque o pai é muito ruim. Não tem que você achar isso correto, porque ele não pode desonrar o seu pai de jeito nenhum. Ele pode ser ruim, ele cala a boca, vai orar, entra no quarto, vai orar em secreto, pedir forças a Deus, se revestir do poder do Espírito Santo para honrar o seu pai, seja ele quem for. Então, não se aproveite de um texto como esse, onde José está confiando na promessa, no sonho que Deus deu a ele, foi bem sucedido em tudo, porque, na verdade, ele estava confiando em Deus, mas não venha inventar coisas que estão fora da Bíblia. Não venha inventar de dizer que vai receber, está esperando a promessa é só aquela que não esteja aqui dentro da Bíblia. As promessas estão dentro da Bíblia. Para o filho ter longevidade, tem que honrar o pai. Para a mulher ser bem-sucedida no casamento, ela precisa ser submissa ao seu marido e o marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja. As promessas estão aqui. Você vai ter promessa de Gênesis, Apocalipse, todas bíblicas. Não se pode sair disso aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, o que é que você está vendo aqui? José sendo bem-sucedido, porque confiou num sonho, numa visão que veio da parte de Deus para ele. Você acha que José ia vencer tudo isso? Nessa paz que excede todo entendimento, você acha que este homem, numa prisão, ou lá na casa do Potifar, onde ele esteve, onde ele chegou, e sendo todos vendo Deus nele, o Potifar viu Deus na vida dele, entregou todos os bens para ele tomar conta. Na prisão, o chefe da prisão viu Deus na vida dele, entregou ele para ficar tomando conta dos presos que iam chegando. Você acha que é porque ele estava inquieto, estava ansioso? Deus não trabalha em cima de ansiedade, é porque ele estava tranquilo, confiante na visão que Deus deu para ele. Então, fique confiante na palavra de Deus. A nossa visão aqui é tudo a Bíblia agora. Tudo que nós temos de visão de Deus é tudo dentro da Bíblia. Então, cada assunto da sua vida, você verifica o que Deus está prometendo. Veja o que Deus está prometendo aqui na Bíblia em relação a pais e filhos. Você também, com seus filhos, não provocar a ira deles. Também é uma promessa de Deus abençoar, é claro, quando ele diz que não é provocar, porque se você provocar, você vai ter problema com Deus, mas se você não provocar, você tem a bênção de Deus. Então, medite na palavra de dia e de noite, fique feliz, porque você hoje está no ministério onde você lê a Bíblia com seu discipulador uma vez na semana, lê 3 capítulos por dia na sua casa e, com certeza, dentro desse comando, obedecendo, você verá os dias mais preciosos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. As famílias entrando no templo, pai e mamãe, filhos abençoados, filhos aprendendo a sentar junto com seus pais desde pequeno para ouvir o profeta do ministério falar. Que outra coisa terrível, né? As crianças não sabem sentar para ouvir o profeta falar, tem que ir sempre para uma classezinha para ficar lá brincando, ouvir uma historinha desse tamanho e o resto só brincadeira, porque não tem condição de sentar para ouvir o profeta falar. Tudo bem, tem que ter classe para as crianças, mas faça num outro momento, no momento do culto, no momento onde uma vez por semana, no domingo, dia onde nós escolhemos para ficar no descanso do Senhor, porque Jesus ressuscitou nesse dia, é o dia de toda a família estar sentada junto, filhos e pais, tudo ali junto para ouvir o que Deus tem através do líder daquele ministério. Aí nós inventamos as nossas ideias, né? Porque a gente já gosta de um comodismo, para a gente ficar à vontade, né? A gente à vontade é seu filho junto. Se você ensinar, tiver o culto doméstico diariamente dentro do lar, os filhos aprendem a sentar e ouvir alguém que está lendo a Bíblia. Alguém que lê a Bíblia para ele é importante, porque ele está acostumado a ver seu pai sentar todos os dias com a sua mãe e ensinar a Bíblia. Então, não vai ser novidade, não vai ser nada difícil ele sentar junto com os pais para ouvir o líder do seu ministério falar aos domingos. Vamos aprender com a palavra? Vamos inculcar a cabeça dos nossos filhos?
para a gente não estar fazendo coisas que Deus não mandou fazer? É justo que tenha todo o ministério, professores de criança, para ter o seu dia especial para apresentar as histórias da Bíblia na linguagem da criança, mas não no momento do culto, onde toda a família tem que estar sentada com seus filhos. Mas a gente prefere fazer tudo do nosso jeito. A gente não tem momento com nossos filhos em casa, não tem culto doméstico, e pensa que a solução para nossos filhos vai ser uma manhã de escola dominical lá com as professoras. Ai, meu Deus. Em nome de Jesus, vamos ver o que a palavra diz. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensina teu filho a ouvir os teus profetas. Vamos ver promessas, vamos ver deveres que tem na Bíblia. Não é só promessa. José estava abençoado pelas promessas, confiando nas promessas, mas ele também cumpriu deveres. Foi honesto onde ele chegou. Foi honesto na casa de Potifar, não mexendo com a esposa dele, mesmo ela se oferecendo a ele. Foi honesto no cárcere, porque senão ele não ia ser escolhido para ser chefe, para tomar conta de outros presos. Então, não é somente confiar na promessa, mas ter atitudes de quem confia. Se você confia, tem que ter atitudes, porque a própria Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Você tem confiança, você tem fé e não tem obras? Você está confiando, você tem que ter obras, tem que ter atitudes corretas para mostrar que realmente aquela fé é verdadeira. Então, José teve fé verdadeira na promessa, agiu como alguém que estava com fé, porque tinha obras, tinha comportamento digno de quem tem fé. Estamos encerrando, né, o capítulo 40. Estamos no capítulo 40, isso, onde José, na prisão, interpreta os sonhos, os dois sonhos do padeiro e do copeiro mor. O padeiro mor e do copeiro mor. E Deus abençoou, e mais uma vez nós iremos ver José sendo abençoado, interpretando os sonhos de Faraó, no capítulo 41, que é o próximo discipulado, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.